Olá, hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro Nosso Lar, intitulado Organização dos Serviços. Neste capítulo, Lísias conversa com André Luiz a respeito de como é organizada a cidade de Nosso Lar, como é organizado os ministérios. Então, quem pensa em mundo espiritual, quem não está habituado aos estudos espíritas, talvez estranhe quanta organização existe no mundo do lado de lá, vamos dizer, na próxima dimensão. Porque nós estamos acostumados a ouvir o mundo espiritual ou como inferno, ou como paraíso, ou como um mundo etéreo, onde vivem seres etéreos, invisíveis, né? E jamais a gente imaginaria, talvez, segundo os relatos que nós ouvimos na Terra, que existiriam, por exemplo, prédios, que existiriam construções, ou que existiria natureza, árvores, animais, pessoas tendo convívio social, como nós estamos acostumados aqui na Terra. Então, André Luiz, ele andando pelas ruas de Nosso Lar com Lísias, ele primeiro observa que não tem ninguém ocioso. Aqui é comum a gente ver as pessoas descansando nas praças, as pessoas ociosas na rua, mexendo nos celulares ou fazendo qualquer coisa. Lá ele diz que caminhando pelas ruas ele vê todas as pessoas ocupadas, algumas com o pensamento distante, atarefadas, outras sorriam para ele ou cumprimentavam. E aí Lísias começa a dizer para ele que eles se encontravam na região do Ministério do Auxílio, que todos os prédios, que todas as instituições que estavam ali naquele lugar pertenciam ao Ministério do Auxílio, que o Ministério do Auxílio é aquele que trata das questões do sofrimento humano, tanto dos espíritos desencarnados, dos resgates que são feitos no umbral, do tratamento desses espíritos, do acolhimento desses espíritos, quanto também dos espíritos encarnados, de lidar com os espíritos aqui na Terra, com os parentes, com os amigos, com as pessoas que recebem pedidos de oração, de necessidade de atendimentos diversos de ordem espiritual. Então, ele diz que Nosso Lar possui 72 ministros e um governador. Esses 72 ministros, eles são responsáveis por 6 ministérios, que seria o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os 4 primeiros são os que trabalham mais com as questões materiais, com as questões mais grosseiras, e os 2 últimos são aqueles ligados às esferas superiores, que tratam das questões espirituais mais profundas. E aí, além dessa organização, ele faz um complemento no final, falando sobre o governador de Nosso Lar, que é aquele que nós vimos fazendo a prece nos capítulos anteriores, que o governador é aquele que mais trabalha na cidade, que enquanto os outros espíritos têm folgas periódicas, têm férias periódicas, porque o espírito também tem necessidade de descanso, nós falaremos disso mais para frente. O espírito, a essência imortal, não tem necessidade, mas nós, espíritos ainda inferiores, que ainda estamos nas faixas mais grosseiras da evolução, o nosso pensamento materializado, o nosso pensamento ainda preso em questões materiais, faz com que nós tenhamos necessidade de repouso, de sono, de alimentação. Naturalmente, não alimentação como a da Terra, uma alimentação específica do mundo espiritual, menos grosseira, mas ainda assim alimentação. Então, ele diz que o governador ele é um trabalhador infatigável, que ele quase nunca tem esses momentos de descanso, mesmo as horas de sono dele são restritas, que o seu pensamento abrange toda a cidade, todas as áreas de serviço, e que ele é o trabalhador mais ativo de toda a cidade. Então aqui nós temos 2 pontos a considerar. O primeiro é que toda evolução está condicionada à organização. Então,
aqui na Terra, né, quando nós estamos estudando, por exemplo, as obras básicas, André Luiz diz que todo ser humano, todo espírito, encarnado ou desencarnado, ele tem necessidade de melhorar o ambiente que ele vive, e isso faz com que ele desenvolva a inteligência, porque ele está sempre procurando melhorar o lugar que ele vive, seja em busca de conforto, seja em busca de melhores condições materiais. Se ele naturalmente sair da zona de conforto, ele estará sempre em busca de melhorias. A gente nunca está satisfeito com o que nós temos, com aquilo que nós já construímos. Nós estamos sempre procurando mais, estamos sempre procurando melhorar. Por isso que o nosso planeta está evoluindo de maneira muito veloz no campo da tecnologia, por exemplo, que a gente está sempre procurando se aperfeiçoar. Porém, no campo da moral, não é tão rápido assim, não é tão simples assim. Porém, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, a nossa necessidade de melhorar moralmente também, ela vai sendo cada vez mais ativa. Então, nosso lar está naquela época em que o livro foi escrito, que André Luiz teve essa experiência há muitas e muitas décadas atrás, nosso lar já estava muito à frente do que nós estamos hoje, em 2020. Então, imagina como estaria nosso lar hoje, por exemplo. Então, os espíritos, eles têm necessidade de organização. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais evoluídas são as condições espirituais do ambiente, mais organizados são os serviços, mais organizados, mais disciplinados são os espíritos, os trabalhadores, o ambiente em geral. Em segundo lugar, a gente vê que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha e mais ele serve de exemplo para os outros. Os espíritos, eles são líderes, eles nunca são chefes. O espírito evoluído não é um chefe que manda você fazer uma coisa que ele não domina, que ele não conhece, ou que ele nunca passou por aquilo. Os mentores espirituais, quanto mais elevados são, eles trabalham muito mais infatigavelmente do que nós. Nós somos criaturas ainda que nós estamos preocupados com o nosso bem-estar físico, nós estamos preocupados com a nossa zona de conforto, a gente vive em busca de lazer, a gente vive em busca de distração e não em busca da nossa reforma interior, não em busca da nossa melhoria como espíritos imortais. E é isso que atrasa a nossa evolução, é isso que nos prende no ciclo de reencarnações sucessivas. Nós passamos pela vida material, nos apegamos nas questões da vida material, voltamos para o mundo espiritual, deixamos várias pendências no mundo material, necessitamos retornar à matéria através da reencarnação para resgatar os nossos débitos e muitas vezes não resgatamos esses débitos, ainda construímos outros maiores. Aí retornamos ao mundo espiritual com aqueles débitos ativos, temos que retornar à matéria para resgatar, e isso vai virando um ciclo sem fim. Então a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: se nós já estamos aqui encarnados, nós já estamos na matéria, já estamos imersos na experiência da encarnação, você está, como se diz no ditado popular, com a faca e o queijo na mão para você evoluir, para você melhorar. Não importa em que condição você esteja hoje, Deus te proporciona todas as ferramentas que você tem para melhorar. Cabe você desenvolver a sua percepção, a sua sabedoria para saber utilizar essas ferramentas. Então, se você já está aqui, já está com todas as possibilidades de melhora espiritual, por que você vai deixar isso para depois? Por que você vai se ocupar apenas com questões materiais? Por que você vai se ocupar apenas em conquistar coisas materiais? Vai se ocupar apenas em procura de lazer, em procura de dinheiro, em procura de ficar ocioso o tempo inteiro? Como se a vida fosse um grande playground, um grande parque de diversões, né? Ou fosse uma aposentadoria perpétua, né? Em que você pudesse ficar aí ocioso, deitado na rede o dia todo. Muitas vezes a gente trabalha por obrigação só porque precisa do dinheiro. Muitas vezes a gente só trabalha porque a gente tem realmente necessidade de ter as coisas materiais e não tem prazer nenhum no nosso trabalho, não tem vontade nenhuma de se desenvolver, de estudar, de se melhorar.
de entender o nosso mundo íntimo, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por que deixar para depois? Faça agora. Aproveite as oportunidades, aprenda essas lições preciosas da espiritualidade amiga. A oportunidade de estudo que nós temos hoje no século XXI é uma coisa que na história desse planeta nunca existiu. O acesso à informação, o acesso ao conhecimento. Então, hoje nós estamos mais uma vez com a faca e o queijo na mão. A gente não faz se não quiser. Então aproveite, aprenda a se organizar na sua vida material, seja uma pessoa que cuida do seu ambiente, mantenha o seu ambiente limpo, o seu ambiente organizado. Onde você estiver, mantenha a organização, mantenha a disciplina. Não seja aquele que bagunça para os outros arrumar, aquele que suja para os outros limparem. Seja aquele que, se precisar, limpa até o dos outros, que se precisar, organiza o dos outros. Não que você tenha que ficar fazendo isso também para criar pessoas folgadas, para criar pessoas que vão abusar de você. Não é isso. Mas que você, em toda situação, em todo ambiente, tem que ser aquele que influencia para o bem, aquele que influencia para a melhora, aquele que influencia para a organização, aquele que influencia para a disciplina. Se você for uma pessoa aciada, uma pessoa disciplinada, muitos vão se inspirar positivamente em você. Agora, se você é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa desorganizada, infelizmente muitos vão se inspirar em você também. Você está servindo de exemplo para coisas negativas. Então seja exemplo para coisas boas, porque além de você crescer espiritualmente, você vai estar ajudando outros a crescerem também. Seja no ambiente que você vive ponto de luz positivo, nem que for um fósforo, um palito de fósforo, mas seja o exemplo, seja a luz, seja a inspiração para coisas boas. Um dia, se você quiser, você se tornará um espírito superior, mas para chegar lá, você vai ter que ser aquele que mais trabalha. Jesus diz isso para os seus discípulos há 2000 anos atrás: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja aquele que serve a todos, ou seja, aquele que trabalha mais que todo mundo. Então, se você quer ser um líder no seu trabalho, na sua religião, na sua escola, no esporte que você pratica, não importa no que. O líder é aquele que exemplifica com as suas próprias ações. Por isso, Jesus é o maior líder de todos os tempos, porque aquilo que ele ensinou, ele viveu na prática. Aquilo que ele ensinou, ele próprio experienciou, ele próprio praticou. Então ele tinha autoridade moral para falar das leis de Deus, porque ele viveu as leis de Deus em toda a sua plenitude. Então, se nós queremos ser pessoas ativas espiritualmente, nós precisamos começar a viver as coisas que nós ensinamos, as coisas que nós estudamos, colocar em prática a teoria que a gente estuda. Porque não adianta nada a teoria só dentro da nossa cabeça ou dentro do livro. Ela precisa se tornar ação na nossa vida. Muita paz e muita luz a todos e até o próximo estudo.